Tolim, seja bem-vindo, então, boa noite. Desde já eu passo para você a palavra e bom trabalho. Maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado, Destaque Rural. Obrigado a todos os patrocinadores. Para mim é um privilégio estar aqui, uma baita oportunidade aqui para nós discutir, então, o manejo das doenças na cultura do trigo. Eu sou consultor e pesquisador, eu fico sediado em Passo Fundo e tenho realizado diferentes trabalhos de pesquisa, tanto com a soja, com milho, soja, milho e trigo, né, com diferentes parceiros aqui da região, do Cerrado, também lá na região do Tocantins. E hoje a ideia é nós falar um pouquinho do manejo das doenças do trigo, um pouco da minha experiência aí de campo e da pesquisa, para colaborar, então, com esse evento. Parabéns, Léo, Destaque Rural, por promover esse evento tão importante para a cultura do trigo, para o sul do Brasil, e trazendo informações relevantes. Assisti ontem, Léo, a apresentação aqui do professor Geraldo Chavarria, muito bom, a abertura do evento, e nesse sentido vamos seguir agora, falando então das diferentes ameaças então à cultura do trigo, falando das doenças. Então, como o professor falou ontem, para nós explorar o potencial genético da cultura do trigo, precisamos de diferentes fatores. Até me surpreendeu ontem, o professor falou que o trigo pode atingir um potencial genético aí de 15 toneladas por hectare. E chega a alguns casos no Cerrado, na região em torno de Brasília, do Goiás, até 11 toneladas por hectare. Então veja o potencial dessa cultura se realizar o manejo correto e o planejamento dos diferentes fatores de produção dentro da fazenda. Então o produtor, como um gestor da fazenda, junto com assistência técnica, ele pode organizar um planejamento de modo a explorar o potencial genético dessa cultura, que pode chegar então a 15 toneladas por hectare. Dentro desse planejamento, a nossa experiência, o primeiro fator mais importante na prática aqui é a organização do solo. E aí o professor falou ontem muito da questão da adubação nitrogenada, que é muito importante. Antes disso, da adubação nitrogenada, a organização do perfil de solo, o equilíbrio químico, físico e biológico para nós formar plantas com alto potencial, formação de plantas com alto potencial, para assim depois proteger com os fungicidas. Bom, essas plantas podem ser plantadas em diferentes ambientes, aqui no sul do Brasil, onde mais se cultiva o trigo, mas ele tem crescido muito então no Sudeste, em Minas Gerais, em torno de Brasília, no Goiás, e tem ganhado destaque também no Cerrado, então, em outras regiões com clima diferente. Então é muito importante então, organizar o solo, equilíbrio químico, físico e biológico, plantar o trigo na época certa, ajustar então a genética, os cultivares para cada região que é cultivado esse trigo, e aí depois de favorecer então a formação, o desenvolvimento de plantas com alto potencial, né, com o número de espigas satisfatórios por metro quadrado, por hectare, número de espigueta, número de grão por espiga, enfim, favorecer todos esses componentes do rendimento. Aí depois nós precisamos proteger das ameaças, que aí vem as plantas daninhas, aí que o professor Mauro vai falar, depois as pragas, na outra palestra, e eu vou falar então sobre as doenças e como proteger estas plantas desta ameaça que é as doenças. Bom, mas o controle das doenças está diretamente relacionado com o manejo de solo. Veja que nesta safra, a maior parte dos trigos foram semeados aí final de maio, em junho, e no período após o plantio, durante o plantio, ocorreram chuvas frequentes, intensas e muitas situações torrenciais que encontraram aqui no Rio Grande do Sul solos com problemas, muitas vezes com problemas físicos, né? De conservação de solo, e ocorreu muito esse tipo de situação. Claro que é uma situação extrema que nós observamos aí na região de Erechim, mas veja o que aconteceu após o plantio de alguns cereais de inverno, essas chuvas torrenciais. Aí encontra um solo com uma barreira física aqui, com uma camada adensada, não ocorreu infiltração suficiente e acabou ocorrendo essa erosão crônica, causando então a necessidade de um replantio. Então vejam que essas plantas que formam nessas áreas com desequilíbrio químico, físico, biológico é um problema sério, porque vai formar plantas com baixo potencial, plantas mais suscetíveis às doenças. As podridões radiculares, as doenças da parte aérea, enfim, são plantas com a imunidade mais baixa.
Agora, por exemplo, se eu tiver com a minha imunidade baixa, eu posso ser infectado com o coronavírus. Mesma coisa as plantas precisam estar bem nutridas, sem os estresses que o Dr. Geraldo falou ontem, para se defender melhor das doenças. Por favor, passa o... Tony, seleciona ali o... Então, o equilíbrio desse solo é muito importante. Eu vou mostrar a seguir agora aqui, ó, lavouras que foram estabelecidas após essas chuvas torrenciais no mês de junho. E aí ficou uma lavoura mais desuniforme, formando plantas mais dominadas, com perfilhos pequenos, espigas menores. E andando aqui ontem, por exemplo, aqui na região de Passo Fundo, facilmente você enxerga nessas coxilhas, com esse telhado grande, onde ocorreu essas erosões, enxerga facilmente os sinais da erosão mais crônica, e a superficial, se chegar mais perto, vai enxergar também. E aí você entra para dentro dessas lavouras e encontra um trigo mais feio aí, ó, com perfilhos pequenos, com mais manchas foliares. É mais difícil até o controle das doenças, porque elas se tornam mais severas num trigo com plantas dominadas assim. Então veja a importância de organizar bem esse solo, planejar bem o sistema de produção, para assim expor essa cultura numa condição melhor. E aí sim, obter plantas mais vigorosas, mais sadias, bem nutridas. E aí, nesse caso, a gente pode adotar aí as estratégias de controle para as doenças do trigo. Bom, a cultura do trigo, pensando assim, relacionando com as doenças, nós estamos cultivando o trigo, especialmente aqui no sul do Brasil, né, na verdade todo o Brasil, mas falando mais aqui no Rio Grande do Sul, com um clima favorável para todas as doenças do trigo. O sistema plantio direto favorece a manutenção do inóculo, especialmente dos fungos necrotróficos e outros patógenos necrotróficos, então disponibilizando inóculo para essa cultura. Ela está exposta a diferentes patógenos nos diferentes ambientes do Brasil que é plantada essa cultura do trigo. Então a cultura ela é bombardeada de patógenos a todo momento, e nós precisamos ajudar ela a se defender. Por favor, passa o slide. Então, na sequência, o complexo de doenças precisa ser conhecido, estudado para monitorar. Existe sim a resistência genética, que é uma barreira. Só um momento. Existe a resistência genética, que é uma barreira para a infecção dos patógenos, mas nem para todas as doenças existe a resistência genética, e precisamos levar isso em consideração a seguir nos próximos slides. Época de plantio, muito importante para expor o trigo em um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento, onde o professor falou também, para reduzir então os estresses do ambiente. Planta estressada sofre mais e atacada fica mais suscetível ao ataque das doenças. Novamente, conservação de solo versus nutrição de plantas. Muito importante então obter plantas sadias para se defender melhor das doenças. Necessidade de adotar o manejo integrado com conhecimento. São várias e diferentes doenças que atacam o trigo, precisamos conhecê-las, conhecer o seu ciclo e organizar dentro de um planejamento do sistema de produção nas diferentes regiões do Brasil. Monitoramento versus aplicação dos fungicidas. Aí está uma grande jogada. A aplicação dos fungicidas é uma das principais táticas de controle para o controle então do complexo das doenças, e precisa entender tudo isso, eu vou falar a seguir. Então, não está passando. Passar um pouquinho. Pode. Aplicações de fungicida, geralmente, elas são feitas atrasadas. É bem comum encontrar nas lavouras, depois que o trigo fecha a entrelinha, a presença das doenças no baixeiro. Então, esse é um tema muito importante, o monitoramento e o momento correto da aplicação dos fungicidas. Tudo isso nós vamos detalhar agora, falando então das principais doenças que ameaçam a cultura. E eu destaco aqui o ídio, né, pode causar danos de até 62% no rendimento, né? A ferrugem da folha até 63%, manchas foliares até 52%, aí seria o complexo de manchas foliares. A giberela, que eu considero uma das principais doenças aí que pode levar o trigo, boa parte do trigo embora, 27% na literatura. Já chegamos a ver casos em situações de lavoura até mais. Brusônia, até 100%. Não é comum aqui a brusônia, mas nas regiões do norte do Paraná e vai em direção ao Brasil Central já é um problema sério a brusônia devido à temperatura. VNC, vírus do nanismo amarelo da cevada, 28% de dano.
Podridão comum causada por fusário graminário, 20%. E o mosaico causado por um vírus, 70%. Então vejo que são doenças, as principais aí do trigo, que podem levar a roubar essa produtividade, essa rentabilidade do produtor. Bom, começa com as podridões radiculares, elas estão diretamente relacionadas à rotação de cultura e também ao equilíbrio químico, físico e biológico do solo. Solo bem estruturado, com plantas bem sadias, bem enraizadas, se defende melhor dessas doenças também. O resto cultural, ele pode então fazer com que esses fungos sobrevivam então e ataquem as raízes da soja. O exemplo é quem que pode atacar as raízes da soja. Esse fungo aqui, que sobrevive no solo, pode ser eliminado pela rotação de culturas, que é o Gallmanumyces, o fusário e o bipolaris. Sendo que o azevém, o trigo, o triticário, o centeio, a cevada, todos eles hospedam esses fungos. Então, na verdade, o que resta aqui para a rotação, para facilitar o manejo das podridões das raízes do trigo, seria a rotação com a aveia. Pois bem, agora vamos falar das doenças da parte aérea. Eu destaco aqui o ídio. Então, o ídio aqui, ele está com essa massa branca aqui sobre a folha, ele pode atacar então tanto o caule, o colmo da planta, as folhas tanto na parte de baixo como na parte de cima. Aqui essa folha, ela já está velha, o fungo aqui está ameaçado de morrer de fome porque a folha já está senescendo, o fungo se sentiu ameaçado e formou aqui os cleistotécios, que é o corpo de frutificação do fungo responsável pela sobrevivência do mesmo. Existe relatos na literatura que o fungo pode sobreviver sim através dos cleistotécios e também realizar um planejamento para defender o trigo dessas doenças. E o principal foco nosso seria a eliminação do inóculo inicial, que inicia as epidemias das diferentes doenças na cultura do trigo. É possível sim ajustar o hospedeiro para desfavorecer também o hospedeiro e o ambiente. Desfavorecer o hospedeiro não, desfavorecer o fungo, né? Ajustando o hospedeiro lá na lavoura e também ajustando, fazendo o manejo para reduzir a interação entre horas de molhamento e temperatura, que vocês vão ver, muito comum na giberela aqui, que é o terceiro fator importante para a ocorrência das doenças. Vamos em frente. Passa, por favor, próximo slide. Um pouquinho, vai lá, beleza. Aí.
Primeiro fator importante dentro do manejo integrado seria a resistência genética. Então, como eu falei, a planta de trigo ela é bombardeada por diferentes patógenos. E aqui eu destaco a resistência genética, que é a primeira barreira para evitar a infecção desse patógeno, evitar a doença, evitar os danos. Aí eu destaco o ídio, as ferrugens, aí eu atento, né, para novas raças de ferrugem, que é pouco durável, depende de cultivar aí 2, 3 anos, então a resistência genética sim é uma baita de uma ferramenta para o ídio, para ferrugens, para mosaico e carvão. Então, graças à resistência genética, é possível então reduzir a ameaça destas doenças na cultura do trigo. Lembrando então que as manchas, o vírus do nanismo amarelo da cevada, as podridões radiculares, não consideram então a resistência genética. Mas na hora de selecionar os cultivares, depende da época de plantio, a região, é possível selecionar cultivares com resistência genética e diminuir algumas doenças aí durante o ciclo da cultura do trigo. Então, ok, o próximo. Aqui, eliminação de plantas voluntárias seriam para fungos biotróficos, no caso ídios e ferrúgeos, isso automaticamente são eliminadas na lavoura, mas de praxe é uma boa alternativa porque reduz aquele fator patógeno, o inóculo presente na lavoura. Rotação de cultura, uma prática muito importante também na cultura do trigo, e vejo que em áreas em monocultura do trigo, veja a quantidade de manchas que tem no terço inferior já aqui no estágio do perfilhamento do trigo. Então a rotação de cultura favorece então a decomposição da palha, no caso aqui na região de Passo Fundo, demora 18 meses para decompor a palha do trigo. No momento em que essa palha do trigo é decomposta, os fungos morrem de fome, reduz o inóculo e reduz a ameaça na cultura do trigo quando feita em rotação. Então aqui deu tempo do resto cultural decompor e aí não houve essa infecção inicial aqui. É muito importante então, a rotação de cultura para as manchas foliares, aí, né, como eu já falei antes, e as podridões radiculares é uma boa tática para considerar. Claro, tem situações que não é possível fazer a rotação, você faz a monocultura do trigo, aí fica mais dependente então, de outras medidas de controle, como por exemplo o uso dos fungicidas. Aí não pode errar o momento, aí já precisa entrar com uma aplicação mais precoce aqui, aí precisa o monitoramento, mas vamos em frente. Bom, aqui eu destaco a cultura do azevém. E aí, aqui eu trabalhei muito com o Dr. Erlei Melo Reis durante a faculdade, durante o meu mestrado, e aprendi muito sobre doenças do trigo, então tem muitos slides e dados aqui do professor Erlei, e ele escreveu um artigo, uma época aí, que o azevém é uma planta do bem ou do mal. Pensando no manejo das doenças do trigo, o azevém é uma planta do mal, porque ele acaba hospedando diferentes doenças, como as drexileras, a podridão comum das raízes, a ferrugem da aveia, no caso, também ele pode hospedar, a própria giberela, a brusone. Então, onde tem áreas de azevém, cuidado com as doenças, especialmente a Dreschilera secans, aí, que se hospeda no azevém, aumentando o inóculo para a cultura do trigo. Então, prestar atenção nesse aspecto. Vamos lá. Próxima medida de controle, tratamento de semente. Então, está vendo que trabalhamos a resistência genética, reduzimos o inóculo inicial através da rotação de culturas. Agora, os fungos necrotróficos também são transmitidos por essa semente e é possível nós realizar a proteção com fungicidas desses necrotróficos, as manchas foliares, as podridões radiculares, o ídio também, um fungo biotrófico, pode ser usado o tratamento de semente para obter uma proteção aí nos primeiros estádios do trigo, e o VNAC seria, que é o vírus do nanismo amarelo da cevada, o tratamento de semente seria com foco no vetor, com neonicotinoides aí, por exemplo, para controle do pulgão, que é o principal vetor do VNAC. Sempre recomendamos realizar a patologia de sementes antes do plantio, verificar quais os patógenos presentes para ajustar esse tratamento de semente e nunca utilizar fungicidas isolados. Vamos lá. Aqui tem alguns dados do professor Erlei que mostra que a transmissão de bipolares soroquiniana, por exemplo, que causa a mancha marrom, de 72% a 87% de transmissão da semente para a plântula. Veja só aqui, então a planta já sai infectada, já sai com inóculo, e aí começa ciclo secundário e acaba então causando danos nessa cultura. Outra doença, a Dreschilera tritis repens, que é a mancha amarela, 24% de transmissão, e a septória, 34%. O que é importante aqui? Saber quais as doenças presentes nas sementes e fazer esse tratamento direcionado para estas doenças, e é muito importante a cobertura das sementes com esses fungicidas, usar o polímero correto, a quantidade de água correta, o ajuste desta dose,
porque a semente de trigo tem essa sutura aqui que é difícil recobrir ela com o fungicida. E se você não recobre, como nessa foto aqui, esses fungos acabam crescendo e ocorre a transmissão, então, através dessas partes não protegidas pelos fungicidas. Aqui tem alguns dos fungicidas registrados, recomendados, então, pela Embrapa, nas recomendações técnicas aqui para trigo triticale do ano de 2019. E aí tem os principais ativos, o triadimenol aqui pensando mais em oídio, tem flutriafol, dificonazol, mas tem uns dados importantes aqui que o Dr. Erley publicou, e são dados já bem validados, que, por exemplo, para evitar o fusário graminário nas sementes, quando na patologia aparece lá mais de 10% de incidência nas sementes, é recomendado, então, tratar para este fungo. E ele pode, sim, causar a podridão comum das raízes. Nesse caso aqui, ó, uma mistura de carbendazinco e prodiona, e teve um controle de 100%, e pensando tanto o polímero como para a água. Tá? Se pegar o próprio carbendazinho puro, para a fusário graminária, teve uma boa eficiência. E aí, quando parte para as manchas foliares, por exemplo, a Drexilera sicens aqui, o Dr. Erley e colaboradores encontraram aqui que a mistura, por exemplo, de carbendazinho e prodiona, 50% de cada um, teve um controle acima de 90%, tanto para água como para polímero. Claro, tem diferentes opções aqui de tratamento de semente, tem o próprio triadimenol, pensando no oídio, antigamente ele protegia um pouco mais aí em dias após a emergência. Agora tem também outros fungicidas que estão sendo lançados à base de carboxamidas, que também dão um efeito residual aí na cultura do trigo, nessa fase inicial, para proteger então do oídio. Mas pensando nos fungos, evitar a transmissão da semente para a plântula, seriam essas opções aqui que eu citei agora, que tem ido muito bem nos últimos anos aqui. Muito bem, aqui só alguns exemplos, aqui também é um trabalho publicado pelo Dr. Erley, uma área tratada com neonicotinoide, outra área não tratada com neonicotinoide, então aqui teve mais VNAC, mais transmissão do vírus pelo pulgão. Vamos lá, agora vamos partir para a última tática de controle, que é o controle químico, que é a mais utilizada, então, no manejo das doenças dessa cultura. Vamos lá, as principais doenças, oídio, ferrugens, manchas foliares, giberela e brusone. Nós vamos ver que tem diferenças aí para cada uma, vamos seguindo em frente e seguindo aqui. A ideia da epidemiologia aqui, um gráfico publicado pelo Dr. Forcelino, nosso professor, em 2009. A ideia, como eu falei, nós trabalhar o inóculo inicial e atrasar a doença, né? Está aqui, atrasar a doença, reduzir o inóculo e reduzir o ritmo da epidemia. Então, ter o momento certo para entrar, para reduzir essa epidemia. E aí eu vejo que precisa conhecer muito bem os cultivares, a reação desses cultivares às diferentes doenças, mas um exemplo, esse trigo aqui precisa ser monitorado. Esse aqui estaria no momento de começar a pensar já fazer a primeira aplicação de fungicida, principalmente se esse material aqui for suscetível ao oídio. O oídio é uma doença complicada aí de controlar, e se não controlar no início, antes de fechar a linha, fica difícil então obter um controle, porque acaba fechando a linha com esse oídio não controlado, e esse oídio permanece incomodando e até o final do ciclo. Então aqui seria o momento certo para iniciar as aplicações de fungicida, pensando em materiais suscetíveis ao oídio. Então veja, em situações de lavoura onde não é feito esse controle inicial do oídio, ele acaba fica incomodando e até o final do ciclo. Então monitorem, porque o oídio em materiais suscetíveis ele vem incomodando. Bom, pensando no complexo de doenças, então como eu falei, aqui, eu posso levantar aqui, pessoal? Beleza? Vou ficar de pé aqui para mostrar melhor para vocês. Pensando no manejo ideal aqui e o posicionamento dos fungicidas, cultivares suscetíveis ao oídio, recomenda-se então essas aplicações iniciais aqui para garantir uma boa eficiência, uma proteção, com, por exemplo, morfolinas aqui que tem ido muito bem. Aí depois, na sequência, pode, no início da alongação, aqui antes de fechar a linha, se direciona produtos à base de triazol e estubirulina, e aí se o problema de mancha também
se esse cultivar é suscetível à mancha também, pode-se fazer reforços, então, com propiconazole, com epoxiconazole, com biprodiona, né? São todos fungicidas aí, triazóis, recomendados aí como reforços para o controle das manchas foliares. E como eu falei, um reforço aqui, junto com o triazol e estrubirulina no início, seria as morfolinas, que tem ido muito bem, e aí depois esse monitoramento segue aqui, adicionando a morfolina conforme a cultivar e o clima. Bom, nós vamos em direção aqui ao espigamento, então nós realizamos aqui uma aplicação inicial se esse material é suscetível ao ídio, senão no máximo até o fechamento das entrelinhas é necessário realizar uma aplicação de fungicidas potentes com amplo espectro de ação para evitar que esse trigo feche mal protegido aí. Vamos lá, aí segue intervalos aí de 15 a 18 dias, fácil do monitoramento, e aí vamos protegendo essas camadas de folha, evitando que a doença aumente nesse terço inferior e ameace as folhas principais, que como falou o Dr. Geraldo ontem. Bom, então aqui durante a elongação, aqui o emborrachamento é feito mais uma aplicação, aí direcionamos aqui também triazóis e estrubirulinas, mais reforços aqui, depende da doença, e também pode ser aplicado triazol e estrubirulina mais carboxamida, com aspecto maior de ação, depende da situação, pode ser ajustado, né, depende do investimento dessa lavoura de trigo. Mas a ideia aqui, dentro do ciclo do trigo, é nós entregar para essa cultura menos inóculo, então evitar que ele suba no início, mas usar então fungicidas, misturas de fungicidas, que aí que favorecem então um amplo espectro de ação, que eles consigam controlar as diferentes doenças que vêm bombardeando essa planta de trigo e ameaçando ela. Bom, em direção ao espigamento vem a ameaça da giberela. A giberela e a brusone. Aí nós precisamos ajustar estes fungicidas, que tem alguns deles que controlam as demais doenças, mas também controlam a giberela. Outros são mais específicos para a giberela. Então é preciso conhecer esses fungicidas e ajustar esse posicionamento, mas não posicionar somente para a giberela a partir do início da floração, e sim para a giberela e continuar protegendo para as demais doenças, como eu vou falar a seguir. Esse aqui é um esboço geral e nós vamos seguir aqui falando mais. Pode seguir aqui. Então, como o Dr. Geraldo falou ontem, a importância das folhas. A folha bandeira contribui 60% do enchimento de grão. A folha bandeira menos 1, 20, a folha bandeira menos 2, 10% e o restante da planta 10%. Então, veja a importância de controlar essas doenças no bacheiro, evitar que esse inóculo suba e permaneça no terço inferior e depois ele acaba tendo uma pressão maior de inóculo em direção das folhas principais que mais contribuem para o rendimento. Então tem que trazer o trigo limpo para quando ele vai precisar da folha bandeira encher o grão, então ele não ser ameaçado por essas doenças. Aqui eu vou demonstrar agora algumas fotos dos ensaios desta safra, junto com o nosso colega lá, o Gia Beledelli. Então não temos ainda os resultados, mas algumas imagens. Então aqui é a imagem da testemunha, com muito oídio e também as manchas foliares. Aqui é uma foto que ilustra a mistura de um triazol mais uma estrubirulina sem reforços, então, nem de morfolina e nem de outro triazol. Aqui, essa foto representa triazol mais estrubirulina com reforço. Aqui ficou muito semelhante, então, quando faz reforço, tanto como o propico, como o epóxi, a própria prodiona, mas eu quero destacar aqui que essa imagem foi feito um reforço com Bacillus subtilis. É uma novidade, não existe uma recomendação para isso. Como eu tenho muitos trabalhos com o mofo branco da soja, nós estamos trabalhando no inverno, avaliando diferentes agentes biológicos, aplicando durante o inverno, focando com foco para inviabilizar a esclerose no mofo branco. E nesse momento, nesse ensaio de pesquisa, nós colocamos escleróides aqui na base das plantas, aplicamos esses biológicos e avaliamos então o banco de escleróides. Claro, e aí um dos tratamentos nós resolvemos continuar aplicando esses biológicos, no caso aqui Bacillus subtilis registrado com foco no mofo branco, nós aplicamos aqui para verificar o efeito sobre as doenças da parte aérea do trigo. Sabe-se que Bacillus subtilis tem um efeito aí
tem vários mecanismos de ação e nós queríamos verificar se também ele ia ter um efeito aí sobre as doenças do trigo, e verificamos comparando essa foto aqui sem o... Não está passando. Essa foto aqui, então, é o mesmo triazol e tuberulina sem bacilos, e essa aqui é com bacilos. Claro que nós vamos avaliar melhor isso, mas é um sinal aí que também a gente pode utilizar esses agentes biológicos no inverno, pensando no mofo branco e, quem sabe, um benefício aí na cultura do trigo. Só uma curiosidade para compartilhar com os senhores. E aqui uma foto que ilustra, então, o triazol, estuberulina e a carboxamida, um produto com uma mistura tripla, também deu um efeito bom aqui, um bom controle do complexo das doenças. Aqui eu cito aqui a importância do número de aplicações, aqui é um trabalho publicado aqui pelo professor Forcelin em 2011, e não tem dúvidas, né, que o número de aplicação, aqui no caso 3, quanto maior o número de aplicações, mais agrega no rendimento, chegando aqui até 27,3 sacos com 3 aplicações, comparando com a testemunha que não aplicou nenhuma de fungicida. Então vejo que sim, o trigo é ameaçado por essas doenças e pode levar muito trigo embora. Bom, agora eu quero falar, aqui seria o fechamento aqui das doenças da parte aérea, e eu quero entrar agora numa doença que pode levar muito trigo embora, que deve ter merece uma grande atenção, que é a giberela. E para isso eu vou pedir para o Leonardo aqui soltar um vídeo aqui que nós fizemos a campo, vamos assistir ele, e na sequência eu vou contribuir com mais informações sobre essa doença tão importante para a cultura do trigo. Em geral são as gramíneas, o milho, a aveia, o centeio, a cevada, enfim, todas elas. Mas a principal via de infecção do trigo são as anteras, que é a parte masculina, então, da flor do trigo. Pois bem, considerando que esses trigo, a maioria das lavouras do estado do Rio Grande do Sul, estão em pleno florescimento, como vai chover amanhã, tem um risco alto de ocorrência de giberela. E a melhor forma de prevenir e evitar esta doença na cultura do trigo, que encontra-se no estágio de florescimento, é a proteção, o uso dos fungicidas específicos para o controle desta doença. A giberela, o ascosporo, que está ao ar 365 dias por ano, ele consegue germinar sobre a antera, a parte masculina da flor, no momento que encontra, então, molhamento foliar acima de 40 a 48 horas de molhamento, e temperatura amena em torno de 20 graus. Nesse momento, então, estamos prevendo chuva para amanhã e temperatura favorável. A giberela, então, pode germinar sobre as anteras dos trigos em florescimento no estado do Rio Grande do Sul. E aí que é a grande jogada para controlar esta doença. A primeira grande jogada é o momento. Deve ser aplicado os fungicidas específicos, que é a principal estratégia de controle pré-chuva, protegendo as espigas em geral da infecção deste patógeno. Aí vem outro detalhe importante: qual fungicida utilizar? Verificamos por vários anos que os fungicidas são potentes e são eficientes para a giberela. A dificuldade é o fungicida com alta fungitoxicidade chegar neste alvo na vertical, que é a espiga. Olá pessoal, hoje estamos aqui no campo experimental da Universidade de Passo Fundo para falar sobre um alerta de ocorrência da giberela no trigo. A giberela é considerada uma das principais doenças da cultura do trigo, que tem causado muito prejuízos nessa cultura. E venho falar aqui como deve ser feito o manejo desta doença. Hoje é dia 26 de setembro. Amanhã, de madrugada, tem previsão de chuva. Esta chuva pode favorecer a infecção deste fungo. Mas da onde que vem a giberela? A giberela, ela fica presente e fica sobrevivendo nos restos culturais das gramíneas, através do seu corpo de frutificação que chama peritécio. Os peritécios, eles estão presentes 365 dias do ano, presentes nos restos culturais das gramíneas. Esses esporos são lançados ao ar em diferentes momentos durante o dia. Às 10 horas da manhã é o pico de liberação desses esporos ao ar. Durante todo o ano, eles ficam tentando acertar um hospedeiro suscetível, que em geral são as gramíneas. O milho, a aveia, o centeio, a cevada, enfim, todas elas. Mas a principal via de infecção do trigo são as anteras, que é a parte masculina, então, da flor do trigo.
Pois bem, considerando que esses trigo, a maioria das lavouras do estado do Rio Grande do Sul estão em pleno florescimento, como vai chover amanhã tem um risco alto de ocorrência de giberela. E a melhor forma de prevenir e evitar esta doença na cultura do trigo que encontra-se no estágio de florescimento é a proteção, o uso dos fungicidas específicos para o controle desta doença. A giberela, o ascosporo que está ao ar 365 dias por ano, ele consegue germinar sobre a antera, a parte masculina da flor, no momento que encontra então molhamento foliar acima de 40 a 48 horas de molhamento e temperatura amena em torno de 20 graus. Nesse momento então estamos prevendo chuva para amanhã e temperatura favorável. A giberela então pode germinar sobre as anteras dos trigos em florescimento no estado do Rio Grande do Sul. E aí que é a grande jogada para controlar esta doença. A primeira grande jogada é o momento. Deve ser aplicados fungicidas específicos, que é a principal estratégia de controle pré-chuva, protegendo as espigas em geral da infecção deste patógeno. Aí vem outro detalhe importante, qual fungicida utilizar? Verificamos por vários anos que os fungicidas são potentes e são eficientes para a giberela. A dificuldade é o fungicida com alta fungitoxicidade chegar neste alvo na vertical que é a espiga. Portanto, os fungicidas eles têm potência, mas devem chegar nas espigas. A espiga é um alvo na vertical, diferente das folhas que é um alvo na horizontal. A maioria dos equipamentos, dos pulverizadores e da tecnologia de aplicação disponibilizadas são para atingir as folhas que são alvo na horizontal. A espiga é um alvo diferente na vertical que deve ser ajustado então todo o pulverizador, as pontas de pulverização, o volume de cauda, os adjuvantes para recobrir esta espiga em todos os seus lados para atingir os sítios de infecção, que são as espiguetas e mais especificamente as anteras. Então, durante todo o período de antese, deve ser protegido então com fungicidas. Quando que dispara a primeira aplicação? Pré-chuva. Antes da chuva, como exemplo agora, hoje 26 de setembro, o trigo desta parcela está em plena antese, os fungicidas deveriam ter sido aplicados até agora à tardinha, amanhã chove e ele estaria protegido. Bom, esse trigo pode passar aí 10, 15 dias protegido. Vai se monitorar então o período de antese e até que tem flor, após 15 dias do período de proteção desse fungicida, deve se reaplicar se as chuvas continuam favorecendo então o molhamento foliar, que aí pode ocorrer então novas infecções nestas espigas aqui. Após assistir então essa explanação a campo, só um momento, deu certo? Antes estava ok, né? Tá. Após essa explanação a campo, agora eu quero ressaltar alguns pontos em relação ao manejo da giberela na cultura do trigo. Passa o slide, por favor. Então essa doença ela ocorre principalmente no sul do Brasil e devido ao clima mais favorável, com temperatura mais amena. Um momento. Um momento, está ajustando aqui a apresentação. Ok. Então, como eu falei, é uma chuva... Como eu falei, é uma doença dependente de chuva durante o período de florescimento, que é o período de predisposição à infecção desta doença. Então, anos chuvosos durante a floração do trigo e com a temperatura mais amena aqui na nossa região, essa doença pode se manifestar, então, atacando a cultura do trigo. É uma doença que pode causar danos aí qualitativos, principalmente no teor de proteína dos grãos, redução do peso hectolitro, redução do poder germinativo e do vigor das sementes,
e ainda pode causar a podridão radicular, né, porque é transmitida por semente e causar a podridão comum das raízes. E por fim, o mais agravante, a produção de micotoxina nos grãos, que vem se tornando cada vez mais importante para a alimentação humana. Então veja que há controle desta doença, além de nós melhorar a qualidade do grão, e nós também vamos ganhar em rendimento em sacos por hectare. Então, como eu falei, esse fungo é disseminado através dos ascosporos que são liberados ao ar. Esses ascosporos são liberados dos peritécios presentes em diferentes hospedeiros gramíneas. Essas gramíneas presentes em beira de estrada, nas lavouras, enfim, durante todo o ano encontra gramíneas hospedando esse fungo. Então, existe a liberação durante todo o ano, como eu falei, de ascosporos ao ar. Basta ter o hospedeiro, o trigo em florescimento e a condição de ambiente favorável. Vamos em frente para mostrar mais alguns detalhes. Como eu falei, o ambiente favorável é acima de 48 horas de molhamento, quando existe essa previsão de chuva para favorecer, então, essas horas de molhamento de temperatura, é necessário aplicar os fungicidas com antecedência. Tá ok? Então, o sítio de infecção, como eu falei, são as anteras, a parte masculina da flor de trigo. Só que essas anteras, durante a floração da soja, ocorre a fecundação, elas são expostas aqui para fora da palha e da lema, e essas anteras, muitas vezes, elas ficam penduradas e com poucas horas elas são derrubadas e caem no solo, e aí acaba eliminando este sítio de infecção que são as anteras. O ascosporo depositado sobre as anteras, com molhamento e temperatura, ele germina e pode então seguir pelo filete aqui e seguir colonizando até chegar no grão em formação, causando então o sintoma clássico da giberela, e aí sim podendo colonizar inclusive a arraques, causando a sintomatologia clássica que eu vou mostrar a seguir. O problema é que existem alguns cultivares de trigo que acaba não excluindo estas anteras totalmente, algumas ficam parcialmente expostas, como essa aqui ou como essa aqui, a gente chama de anteras presas. Isso está provado na ciência, foi realizado diferentes trabalhos aí na Universidade de Passo Fundo, onde eu tive a oportunidade de participar de alguns deles, e foi provado que as anteras presas, então, acaba deixando exposto esse sítio de infecção por mais tempo, então tem chance do trigo encontrar esse ambiente favorável e infectar essas anteras presas e aí seguir a colonização em direção ao grão que está em formação ali. Então, as anteras presas, depende do material, é um problema porque aumenta o período de predisposição à infecção. Então, vejo que é muito comum, se pegar hoje, por exemplo, nós estamos com diferentes lavouras em diferentes estádios, né, mas algumas ainda estão em floração. Se vai em direção à vacaria, então o pessoal lá está protegendo já para a giberela, existem algumas previsões de chuva, o trigo está iniciando a floração, alguns já está em floração, e aí nesses materiais é possível verificar nas diferentes espiguetas aqui a presença das anteras presas. Isso é um problema, como eu já falei, porque acaba favorecendo a infecção da giberela através dos ascosporos. Então esse é um detalhe muito importante dentro do ciclo da doença, importante conhecer isso para nós agora organizar o manejo. Próximo slide, por favor. Aqui, então, consideramos a giberela uma doença de chuva, porque ela precisa de chuva durante a floração para ocorrer a infecção, assim como o mofo branco da soja precisa também dessa chuva durante a floração da soja. Próximo slide. Aqui. Então, espigas molhadas é sinal, espigas molhadas em florescimento é sinal de giberela. Vamos em frente, próximo slide. Ok? E aí, depois de ocorrer esse ciclo da doença nas espigas de trigo, ocorre então a sintomatologia clássica, que aí acaba colonizando aqui os grãos de trigo em formação, e aí a arista, ela acaba ficando meia torta aqui e acaba fazendo essa característica clássica aqui dos sintomas da giberela. Vamos em frente, está aqui mais a sintomatologia, então se retirar essa espigueta, na arraques vai estar infectado também. E aí se nós abrir essas espigas, próximo slide,
vamos verificar então que aqui ocorreu a região da infecção, né? Nessas espiguetas ocorreu a infecção da giberela, xoxou o grão, então provavelmente vai ter micotoxina aqui, escureceu a rax, essa é a sintomatologia clássica da doença e a formação das micotoxinas. Próximo slide. Aqui, ok? Então qual que é o controle, como eu falei, para esta doença? A resistência genética, e aí de repente é mais difícil conseguir genes de resistência com uma resistência mais horizontal para essa doença, mas sim é possível selecionar cultivares com características morfológicas, assim como número de anteras presas durante o período de florescimento, aí é uma questão de estudar melhor, escalonamento de semeadura e uso de fungicidas de forma preventiva, que nós vamos falar a seguir. Então a primeira tática de controle da giberela seria escalonar a semeadura para expor, ou também plantar diferentes ciclos de cultivares para expor a floração do trigo em diferentes momentos para escapar desses períodos críticos que pode ocorrer aqui no mês de setembro e outubro, aqui no sul do Brasil. Próximo slide. Aqui, então os principais fungicidas aqui citados por Reis e colaboradores 2020, e nós testamos vários anos desses fungicidas, tem o proticonazol mais trifloxestrobina e a piraclostrobina mais metconazol. Existem outros fungicidas registrados, sim, esses aqui acabaram tendo uma eficiência maior, mas existe o próprio tebuconazole com mistura de estubirulina, fazendo reforço com carbendazim também, que são citados aí nas recomendações oficiais da cultura do trigo e triticale. Então esses têm um efeito, mas também considere produtos formulados com tebuconazole e também reforços com carbendazim aplicado durante o florescimento, eles têm uma boa potência no controle desta doença. Então, na verdade, existem fungicidas potentes para controlar essa doença. O maior desafio é estes fungicidas chegar no alvo, como eu falei anteriormente, que é um alvo na vertical, e precisa chegar esses fungicidas nas anteras, que são os sítios de infecção. Esse fungicida ele não vai translocar até a antera não tem translocação. Então é preciso recobrir este alvo, esta espiga, e sim, principalmente as anteras, como nós simulamos aqui com corante aqui, foi feita a aplicação com diferentes fungicidas e colocado esse corante e verificamos aqui que conseguimos atingir as anteras aí com essa posicionamento de tecnologia da aplicação. Então, fungicidas não são sistêmicos, mesmo os que são sistêmicos, eles acabam atuando como protetores, né, devido à característica da antera, e essas aplicações devem ser feitas durante todo o período de florescimento, sempre que houver chance de período crítico. Um detalhe importante que houve uma publicação aqui, foi feita uma revisão de literatura, na verdade, durante o meu mestrado, e foi publicado num livro do Dr. Erley, que desde a década de 50, os controles, os trabalhos científicos para o controle da giberela não ultrapassam 50% de controle da incidência. Mas a maioria desses trabalhos usa uma tecnologia de aplicação não adequada para o alvo, por isso que esses controles são baixos. Por quê? Como eu já falei, os fungicidas são potentes, basta chegar no alvo. Então vamos verificar alguns trabalhos que foram feitos para atingir este alvo na vertical, trabalhos que eu compartilho aqui, de projetos que eu participei, de pesquisa durante a minha passagem pela Universidade de Passo Fundo, juntamente com o Dr. Erley Melo Reis e colegas também, que hoje estão em diferentes regiões do Brasil trabalhando aí, então vou compartilhar esses dados e a gente vem monitorando e realizando mais trabalhos também sobre giberela e avançando na tecnologia da aplicação para esta doença tão importante. E esse assunto e essa tecnologia da aplicação que eu vou falar aqui, não é só para a giberela, e sim também para a brusônia, que é uma doença que ameaça muito essa cultura. Então, para nós testar essas diferentes combinações de pontos de pulverização, por exemplo, foi pego um cano de PVC aqui, simulando uma espiga, e foi recoberto aqui por um papel hidrossensível para verificar a cobertura. Então, a ideia durante a aplicação de fungicida para o controle da giberela é recobrir todos os lados da espiga e sim atingindo aí as anteras, que é o sítio de infecção. Como eu falei, as folhas são alvos na horizontal, a maioria das pontas de pulverização são direcionadas para as folhas, e as espigas fica devendo quando usa essas pontas de pulverização para alvo na horizontal. Então foi desenvolvido
alguns protótipos de barra aqui para tentar recobrir as espigas em todos os seus lados. Então vou apresentar algumas, só por curiosidade. Foi desenvolvida essa barra na época, foi em 2012, e com diferentes combinações de bicos justamente para tentar recobrir o máximo possível das espigas das anteras presas e soltas. E aí, claro, existe aqui a questão das aristas aí que atrapalha um pouco, mas sempre recomendamos ajustar essa tecnologia de aplicação para atingir esse alvo na vertical. Vamos na sequência, próximo slide. Então, as pontas de pulverização testadas foram essas Twin Cap com diferentes combinações de bico. Então, esse bico aqui, o TJ60, apresentou-se muito eficiente nos nossos trabalhos. Depois, na sequência, nós compartilhamos esses trabalhos, esses protótipos, enfim, com as empresas fabricantes dessas pontas de pulverização. Próximo. Aqui, e aí aqui acabou tendo um lançamento aí da T-Jet, não tem aqui, eu estou falando dessa marca, mas é a única que tem no mercado, um bico próprio para pulverização, que é o AI3070, foi discutido bastante na época com o pessoal da T-Jet, e eles lançaram aqui um bico, aqui o sentido do trator é para cá, então tem 30 de ângulo para frente e 70 para trás, ele abre bem o leque e acaba tendo uma boa cobertura em todos os lados da espiga, então esse tem sido mostrado eficiente também. Claro, tem outros no mercado já, outras opções, mas sempre focar em bicos que tenham uma angulação, duplo leque e que consiga fazer esse contorno aí do jato em volta das espigas. Próximo slide. Beleza? Então aqui, novamente, a nossa espiga postiça aqui para nós fazer as avaliações. Em geral, volumes de calda acima de 150 litros e usamos sempre adjuvante siliconado para ajudar a espalhar esse fungicida, já que não tem translocação, espalhar ao máximo na espiga. Então, os volumes maiores de água, ajustando essas pontas de pulverização, conseguimos controles aí acima de 70%, 80% da gibberella, superando aqueles trabalhos desde a década de 50 que não ultrapassava 50% de controle. Então veja a importância da tecnologia da aplicação para posicionar esses fungicidas que são provados que são potentes para o controle da gibberella. Então sempre que houver a previsão de chuva, se amanhã tem previsão de chuva, o meu trigo está em pleno florescimento, hoje ou até 72 horas antes, é possível realizar a aplicação seguindo esses critérios e aí sim, passa esse período de chuvas, o trigo fica protegido. Vamos em frente. Próximo slide. Aqui, como eu falei, precisa proteger todo o período de florescimento. Próximo slide. Aqui. E como eu falei lá no vídeo a campo, não podemos esquecer das doenças foliares. O foco é na gibberella, ajusta os fungicidas para isso. Existem fungicidas específicos para a gibberella que controlam também as demais doenças, como as manchas foliares e o ídio, mas lembrem que aqui esse produtor, por exemplo, ele não fez um bom controle das doenças da parte aérea lá no início, como eu falei, ele está focando na gibberella aqui e as manchas foliares já estão presentes na folha bandeira, que contribui a 60% com enchimento de grão. Então vejam a importância de fazer esse planejamento aí do controle das doenças foliares com a gibberella. Com isso aqui eu finalizo a gibberella e deixo esse recado muito importante aí para o manejo desta doença. Bom, falando da brusona, não é tão comum aqui no sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, houve alguns anos que ocorreu de forma esporádica, com 10%, 15% de incidência espiga, mas no norte do Paraná, no Brasil Central, é muito comum. Mas, de maneira geral, só para não deixar de falar sobre essa doença, é um fungo que tem alta variabilidade genética. É difícil, então, encontrar resistência genética, materiais resistentes, e a alteração da sensibilidade ela muda muito em relação aos fungicidas. Tem uma gama muito grande de hospedeiros que hospeda esse fungo. Existe ainda falta muito conhecimento sobre a etiologia, sobre a biologia desse fungo, principalmente dos sítios de infecção, que ainda não está bem esclarecido. Os fungicidas potentes existem, mas a dificuldade seria chegar no alvo, que o sítio de infecção é Arráquis. O fungo infecta Arráquis. Então, como que vai chegar o fungicida aqui para proteger da infecção?
Diretamente, esses fungicidas in vitro, no controle do micélio desse fungo, existe um controle eficiente, por exemplo, dos tebuconazol, prodiconazol, o próprio benzimidazol, mas a nível de campo esse controle não ultrapassa 50%. É muito difícil ultrapassar, e se for um ano com muita intensidade das chuvas, um ambiente muito favorável, esse controle fica abaixo, que eu vou mostrar a seguir. Então é muito importante caprichar aqui na tecnologia da aplicação. Teria que dar um banho de fungicida para garantir, então, chegar o fungicida na Arachis, que seria o foco. Só mais um momento aqui, eu quero só ressaltar que no cerrado, como o trigo muitas vezes é plantado no final das chuvas, é possível fazer o manejo da irrigação quando é plantado sob pivô central. Sabe-se que para ocorrer a infecção da brusone precisa acima de 10 horas de molhamento foliar e temperatura acima de 25 graus. Então no cerrado é possível ajustar o manejo da irrigação para desfavorecer o fungo e não atingir essas 10 horas de molhamento. Então também é uma forma de defender dessa doença e também escalonar as épocas de semeadura nessas regiões que não é pivô central. Vamos em frente. Então, alguns trabalhos dos ensaios em rede da Embrapa Trigo de Passo Fundo demonstram aqui a dificuldade de controle dessa doença, que não ultrapassa 50%. Aqui tem algum destaque aqui que tá se mostrando um pouco eficiente, aqui o próprio mancozeb aí para o controle da brusone, mas em geral os mesmos que controlam bem a giberela têm ido bem também para a brusone. Agora com a adição do uniseb também tem dado um incremento no controle da brusone. O próprio Fox aqui, o proticonazol também tem ido bem. Então, mas a dificuldade, como eu falei, é chegar no alvo, não é os fungicidas. Veja esse resumo aqui dos ensaios em rede, publicados aqui pelo Santana, através das recomendações técnicas do trigo triticale em 2019, mostram que em áreas com alta incidência de giberela, o controle não ultrapassa 23% do controle. Controle químico. Média incidência 38% e baixa não chega a 50%. Então é uma doença que merece destaque, precisamos continuar batalhando contra essa doença. E para finalizar aqui a nossa conversa sobre o manejo das doenças no trigo, eu finalizo dizendo que nessas regiões que são produzido o trigo, especialmente aqui no sul do Brasil, existem então esses fatores disponíveis para atingir altas produtividades. Basta ter capricho, planejar o sistema de produção como um todo para aumentar essa rentabilidade por hectare ao longo dos anos, né? Precisa entender e atender às demandas da planta. Foi muito boa a palestra ontem, eu assisti, e hoje nós completamos aqui com o manejo de doenças, e eu falo então, um dos principais problemas do manejo das doenças do trigo, pensando no uso dos fungicidas, são as aplicações atrasadas. A aplicação não é feita no momento certo, depois tenta correr de atrás e aí acaba perdendo e ameaçando a folha bandeira, como eu falei. E realizar o manejo integrado é o melhor caminho para trabalhar contra estas doenças. E com isso eu vou finalizando aqui e agradeço muito a Destaque Rural pelo convite. Foi meio corrida aqui minha apresentação, tinha muito assunto, mas eu fico à disposição para questionamentos na sequência. Muito obrigado e até mais. Tá certo, então, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela tua apresentação importante, eu acho, para a contribuição aqui no nosso evento que nós estamos realizando. Agora, estava desligado o microfone. Bem, Brussolin, muito obrigado então pela tua participação. Foi um prazer recebê-los, contribuiu muito aqui com o nosso evento que nós estamos realizando. E para dar sequência, então, eu vou chamar a Cindy Chaves, ela que é engenheira agrônoma de desenvolvimento de produto da Corteva. Vou pedir com licença um pouquinho, Brussolin, para ti. Pode sentar ali do lado, que depois eu vou te chamar de volta para nós fazermos um bate-papo. Tá? Então, Cindy, seja bem-vinda, fique à vontade. Nós vamos passar aí a tua apresentação, então. E enquanto ajustamos aqui, um segundinho. Tá ligado? Tá, só um pouquinho. Aí, Cid, então, está com você. Boa apresentação. Então tá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigada a Destaque Rural. A apresentação do Brussolin, muito boa. A ideia é que a gente estivesse no campo, né? Fazendo
um dia de campo de trigo, mas infelizmente não é possível no momento. A gente espera que em breve aí na soja, né, a gente já consiga estar lá no campo discutindo. Então, dito tudo, né, que ele já comentou com relação ao manejo de doenças, eu vou trazer aqui um pouquinho como que é o posicionamento da Corteva, tá? Então, são vários fatores. Aqui a gente vai abordar a questão de posicionamento relacionado a controle químico. Aí. Então, pessoal, o que a gente traz? O primeiro ponto que foi muito bem comentado é o agricultor saber qual é a sensibilidade do cultivar que ele escolheu, que ele está plantando. Então, assim, sabendo isso, ele vai saber se ele tem que focar mais no manejo de oídio, de manchas, de ferrugem ou da giberela. Então, esse é o primeiro ponto que a gente destaca antes de definir, né, quais produtos que eu vou utilizar para manter todo o potencial produtivo dessa cultura. Bom, aqui a gente trouxe uma tabelinha bem didática. Então, assim, sabendo o que meu material é sensível, a gente tem aqui um exemplo. De acordo com a doença, essa tabelinha mostra quais as moléculas que têm melhor performance. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com cultivares suscetíveis aqui a manchas, a gente precisa trabalhar aqui com produtos ou reforços à base de triazol. No caso do oídio, aqui tem outros produtos que se destacam. Quando a gente fala em ferrugem, né, o Brustolin comentou ali, a gente trabalha com produtos à base de triazol e estrubirulina. Então, de maneira geral, eles entregam muito bem quando o meu foco é ferrugem. E ali para a giberela, a gente destacou outras duas moléculas que têm uma excelente performance, tá? E aqui eu gostaria de destacar para vocês, quando a gente está falando em ferrugem, eu trouxe aqui o exemplo da picoxistrobina com ciproconazol, que é o approach prima, tá? Então, a gente tem várias misturas assim no mercado, mas a gente tem... Pedir para o pessoal passar o slide. Mas quando a gente fala da picoxistrobina, ela é a estrubirulina mais móvel. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa segunda folha de trigo, né, aqui foi feito um trabalho para ver o quanto que o produto é móvel. A gente pode ver que a picoxistrobina aqui, a segunda folhinha, ela é bem mais móvel que as demais e, consequentemente, então, conferindo uma maior proteção. Aqui. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Então, primeiro, já sei qual é a sensibilidade do cultivar que eu estou trabalhando, já sei quais produtos que eu tenho que escolher, né, de acordo com a doença foco ou as doenças foco. E aqui também o Brustolin comentou ali na fenologia, é importante saber que, dependendo da doença, eu vou precisar começar o meu manejo um pouco mais cedo, dependendo, eu vou poder flexibilizar, mas chamando a atenção, né, ele comentou ali essa aplicação que a gente fala da elongação antes de fechar o trigo para conseguir proteger, depois ali no emborrachamento, e essa última aplicação aqui, né, normalmente aqui início do florescimento, aqui o foco para as doenças de espiga, ok? Ops, foi. Bom, então, diante disso que eu comentei, na Corteva a gente faz a nossa recomendação de acordo com grupos de cultivares, ou seja, grupos de sensibilidades, tá? E para a gente falar aqui do primeiro grupo, aqui eu ressalto as cultivares que são sensíveis ao oídio, tá? Então, é o primeiro grupo. Para esse grupo, a gente vai ter uma recomendação de manejo. E, para isso, eu vou pedir para o pessoal passar o vídeo que a gente conseguiu fazer ali no campo para demonstrar um pouquinho disso que eu estou comentando. Bom, aqui a gente está numa área que está ideal para demonstrar qual é o time de aplicação, né, quando a gente trabalha com materiais suscetíveis ao oídio. Então, aqui a gente consegue ver, né, aqui no campo, então esse é o estágio ideal, que é no perfilhamento, quando a gente tem materiais suscetíveis ao oídio. E aqui a gente consegue ver, né, como uma planta pequena, com pouca área foliar ainda, tem muita doença, né, muita incidência, chega a estar branco, com bastante oídio. Então, a gente reforça, né, que é importante a gente começar essas aplicações um pouco mais cedo, quando a gente trabalha com esse tipo de material. Bom, aqui a gente está numa área que está ideal para demonstrar qual é o time de aplicação, né, quando a gente trabalha com materiais suscetíveis ao oídio.
Então aqui a gente consegue ver, né, aqui no campo, então esse é o estágio ideal, que é no perfilhamento, quando a gente tem materiais suscetíveis ao oídio. E aqui a gente consegue ver, né, como uma planta pequena, com pouca área foliar ainda, tem muita doença, né, muita incidência, chega a estar branco, com bastante oídio. Então a gente reforça, né, que é importante a gente começar essas aplicações um pouco mais cedo, quando a gente trabalha com esse tipo de material. Ok? Foi o nosso primeiro vídeo, mas tem mais um, né? Pode passar. Então aqui nessa parcela a gente tem o tratamento testemunha, ou seja, não teve nenhuma aplicação de fungicidas. Aqui é a testemunha com muito oídio, né? Dá para ver aqui, ó, muito por toda a planta, até subindo na folha bandeira, onde não teve nenhuma aplicação de fungicida. Então dá para ver, né, que tem bastante doenças e agora a gente vai conseguir comparar com o programa de aplicação que a gente fez, né, começando no time ideal e incluindo a Protiprima. Bom, e aqui nessa parcela a gente já tem algumas aplicações de fungicidas. Então aqui nesse caso foi feito 2 aplicações de Protiprima com propiconazol, né, que é um triazol que a gente usa para reforçar. E a última aplicação vai ter uma terceira, ainda não foi feita. A gente não tem oídio na folha bandeira. E aqui, como eu falei, foram feitas 2 aplicações e a primeira começou quando o trigo estava elongando. Então, claro, já é um tratamento bem superior. Como a gente pode ver, assim, já reduziu bem a incidência de oídio, tá? Mas ainda tem um pouco, né? E muito em função de não ter tido aquela aplicação que eu comentei para vocês, que é a do perfilhamento, que é tão importante para essa doença. Então aqui, né? Ok, pessoal. Então ali no vídeo a gente pode ver, só passar aqui o slide para mim, por favor. Aqui. Nós podemos observar no campo ali, né? A gente conseguiu demonstrar a importância dessa aplicação aqui do perfilhamento para cultivares sensíveis ao oídio. E claro, né, tudo que a gente está falando aqui levando em conta o clima, porque pode ser que o clima esteja mais ou menos favorável. Então a gente demonstrou a importância de fazer essa aplicação aqui do perfilhamento. O Brussolin comentou aqui, produtos à base de morfolina têm uma boa performance. E nas aplicações seguintes, então, quando está no fim do perfilhamento, início da elongação e emborrachamento, a nossa recomendação é a Protiprima, que é o exemplo ali que foi mostrado pelo nosso pesquisador aqui da noite, que é uma mistura de estrobilina com triazol, mais um reforço. Então, aqui no caso, a gente deu 3 opções de reforços, tá? A gente tem trabalhado muito com Propico e vai depender muito do produto que o produtor tem disponível, né? Às vezes a gente poderia trabalhar aqui também com iprodiona, por exemplo, mas nem sempre tem disponibilidade. E ao final, pensando aqui em proteger para doenças de espiga, trabalhar com a Protiprima, e aqui no caso o reforço a gente citou o tebuconazol, que é um pouco superior a Propico, por exemplo, tá? E ressaltar uma coisa, pessoal, a gente recomenda no máximo 2 aplicações de Protiprima por ciclo da cultura. Então, eu posso trabalhar 2 no trigo e depois 2 na soja. Aqui nós temos o exemplo de mais, porque dependendo em qual momento que o agricultor optar por fazer, a gente recomenda um determinado reforço, ok? Então, primeiro grupo de doenças, atenção para essas aplicações da fase inicial, que foi muito bem comentada aqui pelo pesquisador. Bom, e pensando num segundo grupo de cultivares, agora materiais sensíveis à mancha, que é muito difícil controlar a mancha, né? E também a ferrugem, a gente tem, né, uma outra recomendação, eu vou pedir para o pessoal passar o outro vídeo ali para a gente. E nessa parcela aqui, nesse tratamento, o que diferencia do anterior? A gente fez uma aplicação de fungicida no perfilhamento e depois fizemos mais 2 aplicações de fungicida, tá? Que também foi a Protiprima com propiconazol. E aqui a gente consegue observar que tem bem menos incidência, né? Então tem uma aplicação a mais e nesse estágio mais cedo que a gente comentou, que é muito importante. Bom, então olhando aqui mais de perto, né, a gente vê como tá praticamente limpo. Então, claro, tem um pouquinho ali, mas bem menos incidência do que na testemunha e do que naquele tratamento que a gente começou com a aplicação um pouco mais tarde.
Então, essa é a recomendação da Corteva, né? Quando eu tenho materiais suscetíveis ao oídio, eu faço uma aplicação no perfilhamento e depois, né, sigo com o meu programa de aplicações com a Protiprima, mas o seu reforço aqui nesse caso foi de triazol. E nessa... Bom, pessoal, deu uma pequena falha aqui, repetiu o vídeo do oídio, então agora sim a gente vai passar o vídeo correto que fala um pouquinho de manejo de materiais sensíveis a mancha e ferrugem. Bom, aqui a gente vai ver um pouco nesse cultivar, aqui é um material que é suscetível a manchas e ferrugem, né? Então vai ser uma dinâmica de programas de aplicações de fungicidas um pouco diferente do que a gente viu na questão do oídio. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parcela testemunha que não teve nenhuma aplicação e a gente consegue ver, né, claramente, daqui uns dias, quando tiver um pouco mais de umidade, essas manchas vão subir, mas a gente consegue observar bastante mancha, né, nas folhas ali embaixo, na folha bandeira e também um pouco de ferrugem. Bom, e aqui nessa parcela a gente vai ver, né, quando aqui foi feito um tratamento. Começou na elongação a primeira aplicação, então foram feitas 2 aplicações de Approach Prima, mais Propiconazol, e ainda vai ter uma terceira. Então aqui a gente consegue ver bem claramente, né, a diferença de incidência de manchas comparando com uma parcela onde não teve nenhum tratamento. Então aqui a gente consegue ver, né, a proteção do fungicida para manchas, então as folhas bem mais sadias, né, número de lesões bem reduzidos. E essa quantidade de folha verde por mais tempo vai fazer diferença para a produtividade dessa cultivar. Então, pessoal, a gente conseguiu demonstrar um pouco ali no campo, né? Essa questão dos materiais sensíveis, principalmente a mancha. A gente está precisando um pouco mais de umidade agora e com certeza vai evoluir. Então, nesse caso, a nossa recomendação aqui é a seguinte, né? Como eu falei, sempre levar em conta o clima, mas talvez eu não precise fazer aquela aplicação tão cedo do perfilhamento, mas eu começo aqui no fim do perfilhamento, início da elongação, com a Protiprima. Aqui, vocês podem ver também, em alguns casos, aumentar um pouquinho a dose do reforço. Então, aqui no caso, o Approach 0,3 mais Propico de meio a 700 ml. Uma outra aplicação no emborrachamento e seguir com aquele manejo lá, né, no florescimento para doenças de espigas. E quando a gente fala do último grupo, né, então o grupo 3, a gente classificou como grupo de epidemias leves, né, ou seja, são materiais um pouco mais resistentes. Então, a gente já viu casos que o clima estava favorável e o agricultor fez 2 aplicações sem ter impactado no potencial produtivo. Então, nesse caso, a gente consegue flexibilizar um pouco mais, né, aqui no exemplo, a gente iniciou com a Protiprima, então depois seguiu nessa aplicação, né, do emborrachamento e lá no fim, na floração, né, espigamento, aí sim a gente segue com os reforços, tá bem? Então isso é bem importante a gente levar em conta material, clima e a doença principal. Bom, nós não colhemos ainda aqueles resultados, então em breve a gente vai ter. Aqui eu trouxe um resultado do ano passado, então produtividade, 4 locais aqui do Rio Grande do Sul. E para exemplificar aqui para vocês, né, essas 3 barrinhas que estão marcadas, é a Protiprima, tá, nos casos. Aqui a gente fez 3 aplicações em função de ser experimental, né, como eu comentei, a gente recomenda 2 e depois muda o produto. Então aqui com diferentes reforços, ó, com Tebuco, aqui com Propico mais Mancozeb, que seria uma opção, mas tem que avaliar custo-benefício, né? E aqui com Propico em todas elas e Tebuco no final, pensando na questão de Gibberella. Então, a gente vê aqui bons resultados de produtividade, comparando aqui com outros produtos, né, outros programas de outras empresas que a gente tem no mercado. Então, só para exemplificar para vocês que o Approach Prima, assim como já é muito conhecido na soja, né, utilizado, ele entrega muito bem na cultura do trigo, com os seus devidos reforços. Bom, e aqui já finalizando então, né, aqui era só para trazer o nosso posicionamento. Eu deixo aqui o portfólio da Corteva para a cultura do trigo, né? A gente falou aqui hoje de doenças, mas a gente tem uma linha bem completa. E agradeço a atenção de vocês.
obrigado, então, Cindy, pela tua apresentação. Gostaria já, de imediato, chamar o Maurício de Bortoli, então, que vai fazer parte de um bate-papo aqui conosco. Maurício, seja bem-vindo, então. É um prazer tê-lo conosco aqui no Destaque Rural. Brustolin. Pode sentar aí. Tá certo, então. Nós tivemos eu fui a Cruz Alta e nós fizemos um vídeo lá com o Maurício. Então, eu gostaria de rodar o vídeo aí antes de nós começarmos aí esse bate-papo. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, numa lavoura de trigo do Grupo Aurora, onde a gente está destinando um material para a produção de sementes. E queria destacar a importância do cereal trigo no Rio Grande do Sul, tanto para a obtenção de sementes, mas também como uma possibilidade de renda para o produtor rural no inverno, né? É um cereal bastante técnico, uma cultura que exige bastante investimento do produtor, porém, quando bem feita e bem planejada, nós conseguimos um bom resultado financeiro, porém temos que atentar a diversas fases bastante importantes da cultura do trigo, né? Além dela ser uma planta muito importante para a rotação de culturas e também para o aumento da produtividade nas lavouras de verão, ela é um cereal que exige atenção tanto no tratamento de sementes, para que a gente consiga um bom número de plantas finais por hectare, que é o primeiro componente de rendimento, e também tem uma grande atenção durante o seu ciclo de desenvolvimento, porque ela acaba necessitando bastante manejo, tanto no combate a pragas, né, nas fases iniciais, quanto também a manejo de plantas invasoras, plantas daninhas, que acabam ocorrendo na cultura. E é um grande momento para você estar limpando, talvez, algumas áreas de plantas nocivas que possam vir a incomodar você na cultura de verão. E passadas essas fases iniciais de pragas e doenças, a gente tem também que atentar bastante ao controle de manchas foliares, né, oídio, e também a parte giberela, ou seja, as doenças que atingem desde a parte de folhas a também a parte de espigamento, que são doenças que comprometem bastante o rendimento e a qualidade de grãos. Então, para você conseguir ter uma boa safra de trigo, para você ter um bom rendimento com uma cultura que é extremamente importante para o Rio Grande do Sul, você deve atentar a diversas fases da cultura do trigo, desde o estabelecimento até essa fase aqui, que é a fase final, que é a fase de enchimento dos grãos. Essa lavoura que vocês estão vendo aqui já teve 4 aplicações de fungicida para proteção de área foliar, ela está na fase final de enchimento dos grãos e logo ela vai ser dessecada para conseguir uniformizar essa maturação desses grãos e vai ser colhida para obtenção de sementes, né? Mas a mesma prática seria se fosse para obtenção de grãos industriais, ou seja, essa prática da dessecação, ela, além de antecipar a colheita, ela garante também uma grande qualidade final para o grão, porque ela padroniza, né, essa maturação e oferece um grão com melhor qualidade na parte de maturação. Então, observem bem as práticas agrícolas, porque elas são muito importantes, tanto para o desenvolvimento do trigo, também quanto para que a gente consiga aumentar a produtividade da cultura da soja na sequência, porque o trigo traz, além de um excelente volume de palhadas, essa opção de rotação de culturas e rotação de ativos, e também deixa uma boa fertilidade no solo, que a cultura da soja vai acabar se aproveitando na sequência e trazendo maior renda para o produtor rural. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, um grande momento para você estar pensando em oportunizar para alguns talhões da propriedade essa opção de fazer rotação de culturas, utilizar o cereal trigo no inverno para aumentar o seu rendimento na cultura da soja no verão. Valeu para vocês, ótimo evento aí. Bem, então, Maurício, gostaria que tu nos passasse um panorama, gostaríamos de saber como é que está o trigo aí na tua região, como é que está o desenvolvimento da cultura aí em Cruz Alta. Acabou
Maurício, você falou ali no vídeo, na nossa conversa, da necessidade de se investir em tecnologia para produzir trigo e ter rentabilidade no trigo. Mas eu vejo aí uma linha tênue que o produtor anda, né, em fazer um desembolso numa cultura que está tão suscetível a fatores extremos, como, por exemplo, o clima. Então, eu gostaria aí de passar essa pergunta para vocês três, com relação a qual é quando o produtor fica em dúvida, lá, eu vou investir nessa cultura que é tão suscetível ao risco, o que ele pode fazer para minimizar isso e se ele não investir, qual é o risco que ele corre? Para que esse trigo entregue, então, esse alto potencial. O que ele pode estar usando, talvez, de estratégias para não correr tanto risco, seria semear na melhor época, real, fazendo também uma proteção, um seguro privado, um seguro onde talvez proteja pelo menos o seu custo de produção, que não vale trazer prejuízo, né, no período de inverno. Nós, feito em nossa empresa, todo ano, 30% da nossa área de inverno com trigo, porque ela é a única cultura que permite, talvez, uma receita mais robusta, né, nos oferecendo, obviamente, um pouco de risco, mas esse risco é calculado e protegido por um seguro privado que garante, pelo menos, o custo de produção. E as demais operações são feitas dentro da técnica, observando esses detalhes que eu citei anteriormente para vocês. Certo. Brustolin, qual a tua opinião com relação a esse tema? O Maurício falou tudo, né? É feito com planejamento e capricho, esse é o caminho. Plantar bem plantado, se vai plantar, caprichar. Acho que não tem muito mistério. Tô de acordo com o Maurício e pensando a questão da época de plantio, eu vejo que é muito importante. Esse ano, alguns produtores também anteciparam um pouco o plantio, mais para final de maio, depende do ciclo do cultivar um pouco mais precoce, então acabou expondo mais essa geada, como o Maurício falou. Então essa questão de planejar e fazer tudo certo aí com capricho. Sim. Agora sobrou, né, eles já comentaram muito bem. Eu acho que um ponto, né, a gente tem que pensar no sistema de produção como um todo. E o trigo é, sim, uma cultura muito técnica, né? Então, no momento que assume que vai plantar, né, é um risco que o agricultor está assumindo, mas sim é muito importante para o sistema produtivo e ele vai ter que manejar, né, de uma forma adequada. Então, o que a gente vê assim, não adianta você querer plantar, mas talvez vou economizar num tratamento de sementes, e aí você já vai estar perdendo, né? E assim, bem manejado, o pessoal comentou muito na época de plantio, talvez escalonar cultivares, né? Então não vou apostar só no precoce, eu acho que isso ajuda a minimizar o risco. Maurício, tu consegue nos escutar aí? Sim, tranquilo, ouço bem. Tá, teu vídeo está travado aí, mas enfim, estamos lhe escutando bem. Qual é a expectativa aí quando você começa a colher, Maurício? Nós já iniciamos a dessecação das primeiras áreas, né, Léo? Daqui uns 15 dias a gente já deve ter trigo entrando nos armazéns para a primeira área de colheita, os trigos mais precoces. Depois a gente vai seguir os trigos de ciclo médio e também os semi-tardios, que vão avançar no início do mês de novembro. Sim. Brustolin, como estão os materiais hoje sendo desenvolvidos, materiais com relação agora me fugiu a palavra, a suscetibilidade a doenças,
o melhoramento genético vem desenvolvendo materiais menos suscetíveis e tem a possibilidade de produzir materiais com altos tetos produtivos, mas que não sejam tão suscetíveis à doença? Perfeito, o Maurício pode me ajudar também, produtor de semente lá no Cruz Alta, mas assim, existe um equilíbrio aí entre teto produtivo e aí suscetibilidade à doença. Então, quando você acaba melhorando aí o teto produtivo, aumentando a produtividade, acaba ficando mais exposto, reduzindo a resistência aí às doenças, né? Existe equilíbrio. Mas no mercado existem diferentes opções. Nós estamos no berço do melhoramento genético aqui em Passo Fundo, né? Tem 2 empresas privadas, tem Embrapa Trigo, então tem muita opção no mercado e dá para escolher, então, materiais mais estáveis, mais resistentes às principais doenças, como eu falei, e aí vai do produtor escolher, como falou o professor Geraldo Chavaria ontem, qual que é a tua meta, né? É a produção de pasto, tem aquele trigo, né, com duplo propósito, né? Você quer atingir altas produtividades e tem todas essas opções. Mas quando você pensa em atingir altas produtividades de trigo, geralmente aí você acaba deixando um pouco exposto aí às doenças. Mas aí existe o manejo que a gente pode fazer, por exemplo, o uso dos fungicidas para garantir esse potencial produtivo. Maurício, tem alguma coisa a falar a respeito desse tema? Eu acho que seria o ideal dos mundos se o trigo tivesse alta produtividade e alta defensividade, né? A gente teria talvez um mercado mais amplo para explorar na cultura. O que afugenta um pouco hoje o produtor a investir no cereal é que para buscar alta produtividade tem que investir em materiais que são um pouco mais sensíveis a doenças, né? Então a gente sempre sonha que a pesquisa vai melhorando, vai evoluindo, e que surjam, além de cultivares mais produtivas e mais defensivas, também ferramentas, né, de proteção de cultivo, para que a gente consiga, no final, encontrar alta produtividade, né? Com custo adequado, obviamente. Mas acho que a pesquisa tem trabalhado muito forte para isso, né? Uma das doenças que mais assola o produtor, que o Brustolin comentou muito bem, é a giberela. Ela acaba ocorrendo, geralmente, na parte de frutificação do trigo e encontra a nossa primavera, que é uma época muito chuvosa. Então, nossos trigos aqui são trigos de primavera e acabam sofrendo muito essa doença. Ela chega a ser determinante para o nosso sucesso, né? Eu brinco que meu pai sempre fala que se não der giberela, dá trigo. E se der giberela, não dá trigo. Então, assim, nosso trabalho às vezes vai por água abaixo, todo de manejo, proteção de cultivo e de implantação da lavoura, se essa doença acabar encontrando oportunidade para se desenvolver nesse cereal, né? Então, a gente deve, talvez, focar e olhar tanto para a genética, para a pesquisa, quanto para desenvolver ferramentas que protejam o trigo dessa doença tão impactante em termos de rendimento e qualidade dos grãos. Quando eu fui gravar com o Brustolin lá na UPF, o que me chamou a atenção foi com relação à necessidade de uma tecnologia de aplicação voltada para o controle de giberela, né? Aquele detalhe ali, quando você normalmente trata doenças com as folhas na horizontal, né? E a espiga está na vertical. Cindy, vocês desenvolvem algum trabalho lá a respeito dessa tecnologia de aplicação? Qual é a recomendação de vocês nesse sentido? Então, a gente sim, né, trabalha associado, o que a gente vê hoje, uma das grandes dificuldades de controlar doenças, né, e giberela ainda mais no trigo, mas geral para todas as culturas, é tecnologia de aplicação, é a gente conseguir atingir o alvo, né, seja porque, ou, como tu comentou, né, a posição que está lá a espiga no campo, ou se a cultura fechou. Então, assim, a gente faz testes, né, em laboratório, o produto performa muito bem, e na condição de campo não performa tanto porque o produto não consegue atingir o alvo. Então, a gente veio, né, na Corteva, além de trabalhar com inovação de novas moléculas, mas sempre associar e recomendar com uma tecnologia de aplicação adequada, né? Porque o sucesso do desempenho daquele produto vai depender também da forma que ele foi aplicado. Maurício, como vocês têm prestado atenção, eu vejo que vocês são uma empresa que investem muito na questão de tecnologia de aplicação, né? Como vocês trabalham essa questão aí da pulverização com o objetivo de controle da giberela? A gente está muito atento à questão de melhor deposição, né, do produto no alvo, né? Como o Brustolin muito bem comentou, esse trabalho que ele fez lá em 2012, a gente também conduz aqui na empresa.
Desde 2011, a gente trabalha com a aplicação de fungicidas no espigamento com bicos de leque duplo e com angulações diferentes, né? A gente trabalha bicos com ângulo de 45 graus e 30 graus para conseguir, na mesma passada do pulverizador, atingir a frente da espiga, digamos assim, na primeira passada, e depois que a máquina passa esse mesmo bico, complementar a aplicação, porque o espigamento é uma fase muito importante da proteção do cereal. Então, a gente está muito ligado nisso. Eu fiquei muito feliz que o Brustolin fez essa pesquisa e a gente está muito alinhado com relação à tecnologia, uso e até a ferramenta que ele tem utilizado para recomendar o melhor sucesso na proteção de doenças de espiga. Tá certo. Brustolin, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse estudo que vocês fizeram e para nós salientar a importância precisa ter equipamentos de ponta ou apenas ajustes necessários com equipamentos menos sofisticados, com menos tecnologias embarcadas? O produtor consegue ter uma efetividade também no controle? Perfeito, ótima pergunta. Eu tive a oportunidade durante a minha graduação, lá em 2001 a 2005, né, como aluno bolsista lá do professor Erley, ele nos propôs fazer esse trabalho. Eu tinha uma bolsa da FAPERGS na época e trabalhava com a Sandra Zoldan, tinha um trabalho para desenvolver lá diferentes capítulos da dissertação dela relacionada à giberela, e já nesse momento nós começamos a desenvolver alguns trabalhos, né, orientados pelo professor Erley para atingir a espiga. Aí eu saí 5 anos, trabalhei no Cerrado, na consultoria, na pesquisa, e retornei em 2010, 11, para fazer o mestrado com o mofo branco, e ao mesmo tempo nós tocávamos em outros projetos com o professor Erley. Nós retomamos esses estudos com a orientação dele, e foi muito importante, além do mofo branco, a giberela, a ferrugem da soja, enfim, nós fazíamos vários trabalhos, mas a giberela recebeu uma atenção especial, juntamente com o mofo branco, porque também é uma doença de chuva, enfim, nós precisávamos ajustar o manejo dessa doença. Aí acabamos desenvolvendo alguns protótipos de barra que também não era possível adotar nos equipamentos atuais, mas aí nós buscamos o que tinha no mercado e ajustamos. Então, como eu demonstrei ali algumas imagens de algumas pontas de pulverização, que aí se mostraram mais adequadas. Logo depois, também conversando com as empresas, com as fábricas que disponibilizam essas pontas de pulverização, esses acessórios, né? Também já começaram a lançar pontas que poderiam ser adaptadas, então, nos equipamentos atuais de hoje. Então, já tem disponível no mercado. Sim, existe a oportunidade para vir mais pontas, enfim, ou acessórios para contribuir, então, para molhar essa espiga, atingir esse alvo na vertical. Mas hoje é possível, sim, como o Maurício está falando, ele tem ajustado aí na propriedade dele essas pontas para atingir a espiga. Tá certo. Maurício, nós estamos chegando aí ao final da nossa transmissão. Gostaria então que você deixasse aí uma mensagem com relação ao que foi discutido aqui, a palestra do professor, enfim, fica à vontade. Só tenho a agradecer primeiramente a vocês da Destaque Rural pelo convite, né, de estar aqui participando hoje, contribuindo com esse evento. Eu acredito que o cereal trigo é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, né, tanto para a economia quanto para a cadeia alimentar. Nós temos que sempre estar focando como técnicos em buscar soluções, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista genético, para conseguir viabilizar essa cultura, porque ela passa a ser a cultura mais importante para nós hoje nas propriedades rurais. Nós, sem o trigo hoje, ficaríamos à mercê de uma cultura com possibilidade de renda, né? Então, não existe hoje uma outra cultura com tanto potencial para a gente buscar receita e viabilizar a propriedade. Então, depender só da cultura da soja ou do milho ou só do verão para ter rentabilidade, ficaria muito longo o inverno para passar só fazendo fogo na lareira esperando passar. Então, a gente tem que utilizar, sim, lançar mão de tecnologias, ferramentas e conhecimento para viabilizar essa cultura e encontrar o equilíbrio econômico e também a segurança, né, para tentar viabilizar a propriedade, que é muito importante, e nós nos mantermos na atividade. Tá certo. Cindy, por favor. Bom, então, agradecer também, né, a oportunidade, e acho que esse momento, a Semana do Trigo é muito importante por todos os fatores que já foi comentado, e é uma cultura que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né, como eu comentei, a importância para o sistema de produção, né, e estimular o agricultor a seguir com a cultura do trigo, apesar de todos os desafios. E nós, como empresa, né, como Corteva, a gente está
expandindo também, vieram novas coisas para a cultura do trigo para buscar colaborar, né, para que o agricultor consiga ter sucesso com essa cultura também. Tá certo. Bersolim? Perfeito, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com todos para discutir o manejo das doenças, enfim, na cultura do trigo, muito importante para o nosso estado, para o Brasil. E reforçando o que o Maurício falou, é uma cultura importante, enquanto está no inverno, na lareira, lá está tendo custo na lavoura, né, Maurício? Então, se não tem o trigo para pagar pelo menos esse custo, né, a soja e o milho tem que pagar lá no verão. Então, é muito importante para diluir esse custo fixo da fazenda, é uma cultura boa, legal de cultivar, né? Tem essas emoções aí no meio da safra, mas fazendo com planejamento e capricho, organização, conhecimento, é possível obter rentabilidade aí, como ocorreu nas últimas safras, né? Tu pega a região de Vacaria, aí uma região muito favorável para o cultivo do trigo, nas últimas safras sempre está produzindo aí mais de 5 mil quilos por hectare, pegando preços bons, aí agora essa safra, uma expectativa boa de novo, né? Então não dá para deixar de plantar, e dentro do sistema de produção é muito importante essa cultura, no meu ponto de vista, e as doenças é possível controlar, e não é só ajustar e seguir essas sugestões que eu passei para todos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, e um abraço a todos, e boa safra. Obrigado. Gostaria de agradecer, Cindy, a Corteva pelo apoio a esse evento que nós estamos realizando, e ao Maurício por ter participado. Mas agora eu lembrei só de uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Maurício, que muitas vezes o produtor é motivado a plantar o trigo devido às condições do ano anterior, né, tanto de preço quanto de clima. E às vezes ele não plantou ou não planta, faz 2 anos, deu uma safra boa, ele se motiva, não, vou plantar trigo, e aí acaba muitas vezes tendo prejuízo, né? Qual a importância de você desenvolver um know-how e não ser alguém que planta esporadicamente, tentando aproveitar oportunidades do momento? Essa talvez seja o principal entrave da cultura desses mercados de oportunidade, né? Onde o produtor só vem a plantar o cereal quando ele encontra todas as condições favoráveis de preço, de clima, e talvez para desenvolver. Então, onde encontra os altos e baixos da cultura. Quando tem muita oferta, o preço acaba não viabilizando o cereal, e quando tem pouca oferta, ele vale tanto que o próximo ano acaba sendo muito convidativo, né, para que a gente plante trigo. Acho que o produtor deve pensar num sistema de produção, em viabilizar a propriedade, né, trazer o trigo para dentro do seu sistema, implantar ele numa área significativa, que não ultrapasse um valor seguro. Eu, pelo menos, planto todo ano 30% da minha área de trigo, independente do preço, porque eu penso que sempre que a melhoria que eu faço na área de trigo, ela acaba me beneficiando na cultura da soja. E todo ano eu consigo colher mais soja aonde eu uso o trigo como cultura no sistema de produção. Então, eu acabo beneficiando toda a propriedade, com diluição de mão de obra, investimento em máquinas e também operacional, e também acabo beneficiando a cultura da soja, que é a nossa cultura mestre, né, a cultura hoje mais viável do nosso sistema de produção, acaba se beneficiando com menor pressão de pragas, de invasoras, né, de doenças também. Então, o trigo é, assim, uma cultura, além de importante de forma econômica para o inverno, é uma mola propulsora da soja e não deve ser jamais esquecida pelo triticultor e pelo produtor gaúcho.